colegial, Ah, infelizmente a gente da escola pública aí, a gente sofre muito. sim. O ensino não... Tem muita coisa aí que eu falo pra senhora que eu nunca vi. Hein, Fábio, mas não vou muito longe com você, não. Tem gente que estudou em escola particular, das mais top, e não manja em português. Isso tem demais. Mas o ensino lá, mas o ensino é melhor. Aí o cara, Não, com certeza. quando não manja, é porque não quer mesmo. É porque a maioria tá lá e é fácil, né? Não dá valor. A verdade é essa. Tá lá E e não dá fácil. na escola pública, infelizmente, ainda tem assim muito de greve, às vezes, o professor falta, o aluno vai para casa, então não tem uma substituição, acaba que estuda menos tempo, né? E isso é ruim. E tem outra coisa que eu acho, em geral, a educação no Brasil, que a gente perde muito tempo. Você tem uma ideia, a gente estuda no ensino fundamental praticamente 9 anos, né? Teria que sair do ensino médio falando muito bem o português, escrevendo, falando inglês fluentemente, e a gente não tem isso. Quer dizer, em países mais desenvolvidos, as pessoas saem do ensino médio assim, preparadíssimas para a universidade. Então, a faculdade oferece um semestre, eu acho que é um semestre, sim. Tem pessoas do segundo período comigo, às vezes terceiro, mas são pessoas que não tiveram a disciplina do primeiro período. E então, assim, a faculdade oferece realmente para dar uma revisada, uma recordada do conhecimento. E é muita coisa, né? É muita gramática inteira que tá no plano de ensino de vocês. Para um semestre, completamente impossível. A gente faz assim o máximo que pode, mas são poucas horas, não são muitas horas, né? Até porque nós temos aula até 8h15 só. Então, é uma revisão. Por isso, eu gosto muito que vocês se interessem, que estudem também, que façam as atividades, para que vocês relembrem, né, dos conteúdos, e para aqueles que não viram ainda, para verem. Para poder, porque daqui para frente vai ser vocês com vocês, né, no sentido de português. E cada vez mais a gente vai ficando autônomo na questão de estudar também. E a gente precisa estudar sempre, não tem outro jeito. E o português todo mundo vai usar, então é essa questão. Mas o que vocês tiverem dúvida, tragam para mim, se eu conseguir, eu ajudo vocês de boa, tá bom? Boa noite, Alessandro. Eliseu, boa noite. Boa noite, Magda. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Também, graças a Deus, tudo em paz. Então, vamos... Boa noite. Oi, Eliseu. Saiu na janelinha, Eliseu. Abriu a janelinha. Tudo em paz, não? Então, gente, vamos... eu estou agora, como semana passada nós passamos o trabalho e orientamos vocês como realizar, eu vou começar agora, cada semana, a trazer um dos assuntos que vocês vão usar no seu trabalho. Isso para facilitar para vocês e também para aprofundar mais o conteúdo, esses conteúdos para vocês, para ficar mais fácil de quando depois terminar o semestre, vocês lidarem sozinhos com a língua portuguesa. Claro que para o resto da vida vocês vão ter o Google. Dúvidas, vocês vão no Google, principalmente no acordo ortográfico, que é a última versão, né, do português para nosso aprendizado, em termos de pontuação, em termos de acentuação e tudo mais, as normas e tudo mais, né? Então, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, que a gente já começou a falar semana passada, que é sobre a colocação pronominal. Quando é que eu ponho o pronome antes ou depois do verbo, ou no meio do verbo? Então, é importante saber disso. A gente vai trabalhar hoje isso, eu vou compartilhar a página. Se houver dúvida, vocês abrem o microfone e perguntem, tá? Eu gosto muito que vocês perguntem, porque é perguntando que a gente vai aprendendo cada vez mais, tá bom? Cleidson, tudo bem com você? Professora, boa noite, tudo bem, a senhora? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá, acho que falei o nome de todos. Deixa eu ver se falei o nome de todos. Tem alguém aqui que eu não falei o nome. Alessandro, Brian, Eliseu, Eduardo, Fábio, Mário, Túlio. Túlio, tudo em paz aí, né? Boa noite, professora. Tudo ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela.
Qualquer dúvida é só abrir o microfone. Estão vendo aqui? Próclise, mesóclise e ênclise? Sim, professor, tá dando para ver aqui. Ótimo. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Colocação pronominal. Quando eu falo em pronominal, eu estou falando em pronomes. Eu gostaria de ouvir aí ao microfone de vocês, quem quiser falar, um pronome para a gente. Qualquer um pronome que você conhece. Ninguém conhece? Nenhumzinho. Deixa eu dar uma rápida recordação para vocês dos pronomes. Por exemplo, professor, ela é minha convidada. É um pronome, né? Onde é que está o pronome? Esse pronome, ela é minha convidada. Pois é, mas aí tem, olha, ela é minha convidada. Tem 4 palavras. Qual palavra é pronome? Deixa eu ver aqui. É porque eu pesquisei na internet aqui, ó. Ah, tá. Sim. Seria minha? Aí falou lá, ó. É a classe de palavras que substitui o substantivo, o nome, né? Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. Pronome substantivo é aquele que desempenha a função desse substantivo. Exemplo, ela é minha convidada. No caso aí é ela, né, professor? Ela. Isso. Olha aqui. Quando falar em nome, é a mesma coisa que substantivo. Acho que já trabalhei com vocês. Os substantivos são os nomes das coisas, pessoas, lugares, tá? Sentimentos e assim por diante. Então, tudo que fala em nome é a mesma coisa. Aqui eu posso colocar até um igual aqui, ó. Quer ver? Ó, substantivo. Falou em nome ou falou em substantivo, é a mesma coisa. Pronome. Deixa eu voltar lá para abrir ela. Pronome. Pro mais nome a igual no lugar do nome. Para que existe o pronome? Para não ficar repetindo. Você imagina assim, ó. Júlia. Deixa eu abrir lá. Essa turminha não entra constitucional, nem que a vaca tussa. Se entrar constitucional, não precisa de eu apertar aqui, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, gente, ó. Júlia acordou cedo. Júlia foi ao mercado. Júlia fez almoço. Para não ficar uma coisa chata de repetição do nome, por isso a gente usa o pronome, que é para ficar no lugar do nome. Então, nós estamos aqui, eu posso fazer essa frase da seguinte forma. Júlia acordou cedo, acordou cedo, vírgula, foi ao mercado e fez almoço. Quando eu faço isso, eu não estou usando o pronome. O pronome aqui está oculto. É como se eu falasse Júlia acordou cedo, Júlia foi ao mercado, Júlia foi ao almoço. Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso escrever assim, Júlia acordou cedo, ponto. Ela foi ao mercado, tá? E fez o almoço. Observem que o pronome usado no lugar do nome deixa a frase mais simpática, melhor audível, quer dizer, quando você ouve com mais estilo, né? Então, o pronome dá esse estilo para a frase, para não ficar uma coisa repetitiva, tá? Então, isso é pronome, o uso desses elementos para substituir o nome, que é o substantivo. Agora eu vou falar com vocês quais são os pronomes, tá? Então, nós temos, acho que falei isso semana passada também, mas eu vou repetir para fixar bem.
Nós temos pronomes oblíquos, não, peraí. Pronomes pessoais, tá? E não vou colocar os outros aqui, e um bando de outros, ó, pessoais, possessivos, relativos, pronomes interrogativos. Eu tenho, assim, uma imensidade de outros pronomes, mas hoje eu quero falar sobre os pronomes pessoais, tá? Tem pronome até de pronomes de tratamento, indefinidos. Tratamento, exatamente. Interrogativos, demonstrativos também. Isso, demonstrativos, pronomes relativos, pronomes possessivos. Então, a gente tem uma gama de pronomes, tá? Depois eu falo sobre os outros também, se der tempo hoje. Se não, me lembra na próxima aula que eu falo. Eu quero falar agora dos pessoais. Pronomes pessoais é como eu trato as pessoas, né? Pronomes pessoais é quando eu me dirijo a pessoas. Os pronomes pessoais podem ser caso reto e caso oblíquo. É bem interessante, são interessantes essas palavras. Caso reto é direto e reto. Quais são os pronomes do caso reto? Eu. Tu, ele, nós, vós, eles. Geralmente, os pronomes do caso reto são pronomes que que fazem papel de sujeito. Eu fui ao mercado, ele cantou uma música, nós gostamos de churrasco. Então, sempre começa uma frase, é o sujeito da frase, tá? Mas a frase pode estar no singular, no plural? Pode. Pode, né? Normal. Por exemplo, ó, eu fui ao mercado. Quem é que foi ao mercado? Eu. Isso aqui é o sujeito. O que é o sujeito? É aquele elemento que faz a ação, né? Quem foi ao mercado? Eu, tá? Esses são caso reto, tá? Eles começam, quase sempre, eles estão antes do verbo, eles começam frases, tá? Mas aí, no caso, a frase aí não está no plural, né? Essa aí não, aqui está no singular. Agora eu vou fazer no plural. Nós fomos ao mercado. Aqui está no plural. Lembrando que esses pronomes do caso reto aqui estão nas conjugações verbais. Então, eu escrevo aqui, ó, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Opa, andam, tá? Então, aqui, você aprendeu isso lá no ensino fundamental médio. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, deixa eu tirar esses aqui também, porque é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, aqui, ó. Eu, tu, ele. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Deixa eu só ver se está gravando. Tá, está gravando sim. Legal. Então, até aqui, tudo em paz, moçada? Tranquilo? Beleza. Vamos em frente. Como eu disse a vocês, que os pronomes pessoais podem ser caso reto, porque reto, direto e reto, eles começam frase e acabou a história, tá? Esses pronomes aqui, eles não podem ser usados depois do verbo. Como, por exemplo, deixa eu achar um. Ele trouxe frutas para eu. Eu não posso falar isso. Porque o que vem depois do verbo trazer, nesse caso, precisa ser o oblíquo. Então, aqui seria assim, mim, para mim. O pronome do caso reto é usado para sujeito, o pronome do caso oblíquo é usado para objeto, para complemento do verbo. Tá? Então, vamos lá. Quais são os pronomes do caso oblíquo?
Primeira pessoa do singular, me, mi, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, se, si, le, o, a. Primeira pessoa do plural, nos. Consigo também, né, professor? Hein? É o, a, lhe, se, si, consigo, né? Sim, também, Ah. também. Obrigada. Tá? Nos, conosco. Segunda do plural, vos, convosco. E terceira do plural, se, si, lhes, os, as, consigo. Aí, aqui entram alguns poréns, né? Esse OA precisa ser pronome e não artigo. Daqui um pouco eu explico a diferença, tá? Bom, vou explicar já. Vê? Eu vou falar assim para você. O menino trouxe o guarda-chuva. Vamos lembrar da guarda-chuva, está chovendo agora, tá? Esse o aqui, ó, é artigo. Por que é artigo? Ele está perto de um substantivo. O artigo sempre acompanha o substantivo. Mas quando é que o é pronome? Ele o trouxe para mim. Trouxe o quê? Ele, tá? Quem trouxe? Isso aqui é sujeito. Isso aqui é objeto, tá? Por exemplo, trouxe a família. Quer dizer, alguém trouxe para ele, esse lê significa para ele, a família dele, tá? Então, quando o o e o a estiver no lugar do nome, que é pronome. Nesse caso aqui, não está o substantivo, nem aqui, tá? Isso aqui já é objeto direto. Então, quando o, ou o a, ou os, ou as está perto do substantivo, ele não é pronome, ele é artigo. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e vou pedir para vocês. Escrevam aí uma frase onde tem um artigo a. Rapidíssimo, frase pequenininha, só para eu perceber se vocês entenderam a diferença. Primeiro escreveu? Escreveu uma frase com artigo a, você fala? Isso. Só relembrando a vocês, os artigos são o a, os, as, uma, uns, umas. Sempre juntinho do substantivo. É o grudinho do substantivo, o artigo. Posso pôr assim, a menina andou de bicicleta? Ok, qual é o artigo, Mário? A. Muito bem. É um artigo Menina singular. Isso. Né? Menina substantivo. Hein? Menina substantivo, né? Isso. Menina, então, o artigo tá ligando o substantivo, no caso. Exatamente. É como se fosse, sabe a xícara? A xícara Sim. tem uma asa, não tem? A xícara é o substantivo, a asa é o artigo, sempre grudado. Porque o artigo, gente, ele define, sabe? Ele direciona, ele aponta. Então, quando eu digo a menina, eu estou definindo aquela menina, tá? Eu estou definindo o que é menina, que é feminino, que é uma só, que é singular. Por isso é chamado de definido, tá? Tem artigos indefinidos? Tem. Eu falo assim, umas crianças passaram por aqui. Umas quem? Não sei. Algumas, tá? Então, aí seria um artigo indefinido, mas um artigo grudadinho ali na asa do substantivo. Legal? Sim. Muito bem. Podemos ir em frente? Sim. Então, gente, são esses artigos aqui. Deixa eu passar tudo para uma página só. Artigo não, desculpa. Peraí, ixi. Aí. São esses aqui, ó. Oblíquo, deixa eu tirar aqui, passar para a página de baixo. Aqui. Ctrl V. Isso. Então, esses aqui, esses pronomes oblíquos,
que nos interessam hoje, tá? Então, os oblíquos são esse aqui, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, nós, nosco. Observem bem que aqui não tem acento, é nos, tá? Ele nos trouxe a bicicleta, quer dizer, trouxe para nós a bicicleta, tá? Se tiver acento, ele faz parte daqui, ó, do caso reto, ele já é sujeito, ele não é mais objeto. Aqui ele não pode ter acento, tá? Muito bem. Esses pronomes do caso oblíquo, o que a gente vai entender hoje, como é que eu uso esses pronomes, se antes do verbo, se depois do verbo, como é que fica para dar sentido, para dar estilo para a frase. É aí que nós vamos entrar aqui, então. Então, professora, só para entender, nesse nos aí, então, ele com acento, ele é caso reto. Exato. Quando é usado com acento, ele é caso reto. Quando é sem acento, ele é oblíquo. Exatamente, Mari, matou a charada. É, tá? é bom então, saber isso aí, porque... Legal. Então, assim, agora o que nós vamos aprender? Como colocar, colocação pronominal é isso, como colocar o pronome oblíquo na frase, tá? Então, vamos lá. Colocação pronominal. Na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia. O que é a eufonia? Pelo estilo, pela sonoridade da frase. Como eu falei para vocês, eu vou falar, Júlia foi ao mercado, Júlia fez o almoço, Júlia trouxe a criança, Júlia... Essa repetição não traz uma sonoridade boa para a frase. Em português, gente, nós estudamos, além de nós estudarmos tudo isso, a morfologia das palavras, o que é substantivo, o que é verbo, nós estudamos também a sintaxe, o que é objeto direto, o que é sujeito, etc. Nós estudamos também as orações subordinadas, coordenadas, etc. Nós estudamos também a estilística. Isso a gente não fala nem nesse nome, né, no ensino fundamental, médio. O que é isso? Escrever com estilo. E o estilo tem, dentro da estilística, tem uma outra parte do português, chama fonética, que é o estudo dos sons da palavra, da sonoridade da frase. E a colocação pronominal está a serviço dessa fonética, da eufonia, de como fica bom o som, tá? Eu aqui, fonia, vem de som, vocês sabem disso, telefone, né? Fone, tudo está ligado a essa palavra, de fonia, de som, de audição do som, tá? No caso de eufonia, seria assim, um som bom de escutar, tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa. Por quê? Geralmente, para as pessoas que não têm um certo conhecimento da língua padrão, da língua formal, usa o pronome de uma forma incorreta, de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, né? Então, assim, por exemplo, me dá isso para mim fazer, né? Não é para mim fazer, para eu fazer. Então, tem algumas, porque está antes do verbo fazer, nesse caso. Então, na língua falada, às vezes há esses erros, né? Gente, olha, eu estou falando, mas qualquer coisa é só abrir o microfone aí, tá bom? Então, a gente vai ver agora algumas orientações para o emprego do pronome oblíquo na língua culta, tá? Então, vamos lá. Olha aí os pronomes oblíquos átonos. Agora tem mais uma palavrinha. Pronome oblíquo, você já sabe. Me, mim, comigo, te, ti, consigo, etc. Estão aqui. Aqui está, ó, primeira pessoa, segunda, terceira. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural, tá? O lhe é terceira do singular. Então, está mostrando aqui quais são. E está falando de átono. Vocês lembram quando vocês aprenderam sílaba tônica? Recordam-se? A sílaba tônica Sim. é ela pronunciada. Falar paroxítono, oxítono, proparoxítono. Isso, muito Sim. bem. Então, são as sílabas tônicas. Aqui são o contrário de tônica. São as átonas.
Aquelas que como eu falei para vocês assim, ó, o nós, se puser acento, ela é tônica, porque eu pronuncio com força. Quando eu falo nos, ela é átona, porque eu pronuncio sem a força. São essas átonas que nós vamos estudar na colocação pronominal, tá? Então, o pronome do caso reto funciona como sujeito, como eu falei já para vocês. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação aos verbos, quer dizer, antes, no meio ou depois do verbo. Ô, professora, Oi. tem um aluno aí que está na fila para entrar na aula, mas não está conseguindo, não, o Wellington. Ah, tá, eu não ouvi ele, não ouvi a chamada dele aqui. Geralmente eu ouço. Agora já me deu um toque. Obrigada pelo toque, viu? Professora, por exemplo, aqui, tem uma palavra aqui, ó, fisioterapeuta, né? A átomos dela é no meio da frase ali, né? T, né? Nesse T. Peraí. Eu estou arrumando meu fone aqui, que eu vou ouvir você melhor pondo um fone no ouvido. Só um momentinho, Mário, por favor. Caramba. Aí, agora deu certo. A palavra é fisioterapeuta, Mário? Isso. Deixa eu escrever aqui para falar melhor para você. Qual é a sílaba mais forte quando você pronuncia essa palavra? Peuta. Peuta. Isso, Ali, ó. Exatamente. Então, essa aqui é a sílaba tônica. Quando a gente fala em sílaba tônica, às vezes a gente pensa assim, é a sílaba que tem acento. Não, às vezes não tem, como esse caso. Mas, ao pronunciar, a gente percebe que essa é mais forte. Eu falo fisioterapeuta, tá? Então, por exemplo, eu falo escola. Então, assim, ó, escola, o có, que é a sílaba tônica, tá? Agora, no caso dos pronomes aqui, eu estou trabalhando com os pronomes átonos, tá? Com os pronomes átonos e oblíquos, tá? Então, tá. Tem alguém com o microfone aberto? Eu. Ah, tá. Faz a gentileza. Isso. Obrigada, Mário. Quando eu ponho o fone, fica muito alto. Aí, fica no ouvido. Muito bem. Então, vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego desses pronomes, tá? Aqui a gente já falou, agora do próximo. Então, o primeiro nome, próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Tá? Quando é que a gente usa a próclise? A próclise antes do verbo, tá? Pela eufonia, pelo som, tá? Elas atraem o pronome para antes do verbo. Então, vamos ver quais são as normas para isso. Primeiro, todas as palavras de sentido negativo traz o pronome para antes do verbo. Não se fala nada acontece, nada nos trouxeram, nem pense nisso, nunca se fala, tá? Então, não posso falar não nos trouxeram nada. Não, porque aí você fica redundante, né? Porque nada significa não nos trouxeram. Tá. Tá? Agora, quando você fala não nos trouxeram, você vai indicar que elementos não vieram até você. Tá? Ou nada nos trouxeram. Tá? Ficou legal, Fábio? Não, só falou que a gente aplica antes do verbo, né? Isso. Essas palavras aí. Isso. Então, por exemplo, nada, deixa eu escrever aqui para você ver, ó. Só um momentinho. Nada nos trouxeram, tá? Então, nada é uma palavra negativa, tá?
O nos é o pronome oblíquo que está antes do verbo trazer. Então, nesse caso, eu não poderia falar assim, olha, nada trouxeram-nos. Tá? Por quê? Porque essa palavra negativa, ela atrai o pronome para antes do verbo. E quando atrai para antes do verbo, é chamado de prócrise. Ok? Voltando aqui. Então, uma das normas é essa. Palavra em sentido negativo, a próprise vai para... o pronome vai para antes do verbo. Ó, nada nos preocupava naquele tribunal, a causa era certa. Eu não posso falar assim, nada preocupava-nos, tá? Esse nos tem que vir antes. Fica mais estiloso, no sentido disso. Fica mais... o som fica melhor. Advérbios. Gente, lembra que eu falei que o artigo é a asa da xícara? O advérbio é a asa do verbo, tá? Então, o artigo está juntinho, grudado no substantivo. O advérbio está no verbo. A palavra advérbio significa isso. Ad de adição, verbos de verbo. Então, está somando com o verbo, tá? Quando não seguidos de vírgula. Então, hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Então, assim, hoje, em tempos de pandemia, vírgula, tá? Vamos ver exemplos. Por exemplo, o advérbio está dentro do verbo, então, ali, na palavra que, que é verbo, o advérbio está somando ali com o verbo. Você quer falar, né? Deixa eu dar Sim. um exemplo para vocês. Eu não sei fazer diferente aqui, tem que sair, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, o verbo dá uma circunstância, o advérbio dá uma circunstância para o verbo. O que é isso, circunstância? Por exemplo, João saiu, tá? Aí eu coloco aqui, ó, João saiu ontem. A palavra ontem está dando circunstância, está dando amplitude de compreensão para a frase. Então, ele está, junto com o verbo, ele dá uma ampliada no sentido do verbo. Então, nesse caso, é um advérbio de tempo, porque a palavra ontem está mostrando em que tempo João saiu. Se foi ontem, se foi amanhã, se foi o ano passado. Então, os advérbios dão essa amplitude de entendimento, dão uma circunstância para o verbo. Então, eu colocar aqui assim, a mãe trouxe filho carinhosamente. Carinhosamente é o modo, o jeito que a mãe trouxe o filho. Uma dica para vocês. 99% das palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Carinhosamente, tempestivamente, bravamente, todos esses terminados em mente, eles são advérbios de modo, do jeito que a pessoa fez, tá? Fez ou realizou a ação, tá? Agora eu ponho aqui, olha. O homem nunca faz o trabalho. Tá? Tem a palavra nunca aqui, ela é uma palavra negativa. Ela é um advérbio de negação. Tá? Então, o advérbio dá sempre aqui, ó. Está negando o verbo fazer o trabalho. Tá? Então, o advérbio está sempre ligado no verbo, está sempre dando circunstância para o verbo, está dando amplitude de compreensão para o verbo. Vamos pensar nessa frase. Nós temos aqui um artigo. Por que eu sei que é artigo? Olha aqui o substantivo homem. Aqui nós temos outro artigo. Ó. Por que eu sei que é? Porque está aqui o trabalho que é substantivo. Tá? Então, o artigo está ligado no substantivo e o advérbio está ligado no verbo. O próprio nome fala advérbio. Né?
Ficou claro? Mário e mais alguém que perguntou aí. Sim. Tá? Então, quando falo aqui, deixa eu... Vai ter que entrar outra vez, não tem problema, não. Aí. Professores, por exemplo, se tiver um artigo, se tiver um artigo antes do verbo, por exemplo, assim, tiver uma frase e tiver um artigo antes do verbo, automaticamente eu viro um substantivo, o verbo? Vira, qualquer classe gramatical que tiver o artigo, ele é substantivado. Então, por exemplo, o A da questão já ouço, me incomodou. Esse A aqui, ó, se transformou em substantivo. Por quê? Porque tem um artigo aqui junto com ele. A gente fala muito isso assim, ó, o X da questão. Então, esse X aqui é substantivo. Olha aqui, o porquê, quero saber o porquê da sua saída. Esse porquê é substantivo. Professora, mas isso aqui não é pronome? Ele era, mas ele se transformou em substantivo. Quem está me chamando? Não, é só porque você estava com a tela no Zoom, né? Aí tem uma pergunta para você no chat. Ah, obrigada. Eu vi o barulho, mas eu não respondi, pedi para esperar. Professor, nunca não é advérbio de frequência? Frequência? Não. Ele seria de frequência se fosse sempre, por exemplo, tá? O nunca não, é negação. Agora, por exemplo, frequência, de vez em quando é de frequência, constantemente é frequência. Viu, Douglas? Tá legal? De boa, Douglas? É buscar compreender o significado dentro da frase. Isso é importante, né? Então, você falou assim, ó, todas as vezes, então são no caso, locuções adverbiais de frequência, que se mantém, se continua. Agora, nunca é uma vez só, nunca pronto. Sempre seria também, professora? Sempre também. Tá? Ok, muito bem. Maravilha. Voltemos aqui. O que eu queria falar para você? Bom, nós aprendemos a questão do advérbio, né? Aqui, ó, nada nos preocupava. E observe aqui, ó, palavra sentido negativo, ok. Advérbios, quando eles não têm vírgula, tá? Por exemplo, hoje, vírgula, depois do almoço, vírgula. Aí o pronome não vem para antes do verbo. Só quando não tem vírgula. Aqui, ó, hoje me arrependo de não ter aditado os argumentos, tá? Conjunções, deixa eu fechar. Vai voltar tudo outra vez, mas não tem problema não. Vamos lá. Conjunções subordinativas. Tá de boa ou querem explicações sobre as conjunções? Acho que é bom dar uma explicação, né, gente? É bom dar uma repassada, né? Eu acho também. Vamos lá, conjunções. A língua portuguesa é muita coisa. Sim, é uma das mais difíceis. Mas nós somos fortes, nós aprendemos. Não precisa saber tudo, mas pelo menos um pouco é importante. Professora, depois que você explicar as conjunções, eu tenho uma palavra aqui, depois eu queria que você falasse dela para a gente. Tá bom. É a maior palavra da língua portuguesa. Meu Deus! Essa palavra aqui, ela é sinistra, é o nome de uma doença. Jesus amado. Talvez eu nem conheça, mas vamos aprender juntos. Vamos lá. Então, gente, as conjunções ligam orações. Vocês já viram falar em preposições. As preposições ligam palavras. Então, por exemplo, a casa
de Mariana, tá? Então, a palavra Mariana é um substantivo, a palavra casa é um substantivo, o a é um artigo, esse de chama preposição. Preposição liga palavras, tá? E a conjunção liga frases. Então, por exemplo, ele saiu de casa quando a mãe viajou. Bom, então, nessa frase aqui, eu tenho, nessa oração, nessa frase, eu tenho duas orações. Ele saiu de casa, é uma oração. A mãe viajou, é outra oração. Mas por que eu sei que isso aqui é oração, isso aqui é? Porque tem verbo. Olha, quantos verbos existir são orações. Verbo, viajou é verbo. Tem dois verbos, então tem duas orações. Tá? Esse quando está ligando, eu vou fazer até um risco nele assim, só para ficar diferente. Ó. O quando está ligando duas orações. Então, as palavras que ligam duas orações são chamadas de conjunções. Elas conjugam duas orações. Tá? Então, tem também uma imensidade de conjunções, tem adverbiais, tem substantivas, tem adjetivas, mas eu não vou ensinar isso hoje, explicar hoje não, porque para a gente voltar lá aqui, para voltar aqui na colocação pronominal. Agora eu achei um jeito de andar mais depressa aqui. Então, junto com conjunções, que, quando, embora, se, como, para, que, essas palavras são conjunções quando elas ligam orações. Exemplo. Embora me sinta culpado, não pedirei absolvição. Então, esse me está antes do verbo sentir. Ele é próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Tá? O que é que chama o pronome para antes do verbo? Palavra de sentido negativo, advérbios, conjunções. Tem mais? Tem. Vamos lá. Vamos ver. Ó, pronomes relativos. O que é pronome relativo? Que, qual, quando, onde? Só. Como é que eu sei se ele é relativo? É quando eu posso trocar a palavra por o qual. Ficamos em uma bancada de onde se avistava o juiz. Quer dizer, uma bancada na qual se avistava o juiz. Tá? Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui. Não, não tem. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês um pronome relativo. Vamos lá. O menino que sou em sala é estudioso. Bom, deixa eu colocar a letra maiúscula aqui no começo de frase. Aí. Então, o menino, o qual conversou em sala de aula, tá? Desejo que você seja feliz. Esse que eu troco por o qual, desejo o qual, fica com bom som, fica sonoro? Não. Tá? Olha aqui, ó. Por quê? Se é pronome relativo, ele também tem um substantivo antes, porque ele significa o qual. Aqui não tem, ó. Aqui tem verbo antes. Tá? Então, pronome relativo é quando eu posso trocar a palavra por o qual, por quem, por onde, por cujo, tá? Tá ficando complicado, meus amores? Bastantinho, né? Muito. Eu estou achando que eu preciso parar mesmo para explicar para vocês os pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos. Aí vou voltar lá naquela história dos pronomes. Vamos lá. Não há problema se a gente não terminar esse PowerPoint hoje, porque é muito importante isso. Na verdade, gente, seguinte, deixa eu esconder isso aqui para vocês. Aí. Na verdade, a gente falou dos pronomes pessoais, caso reto e caso oblíquo, recordam-se? Então, nós aprendemos já hoje pronomes pessoais. Vou colocar tudo em letra maiúscula, que fica mais visível para vocês. Aqui, maiúsculas. Aí.
Pronomes pessoais, caso reto. Opa. Caso reto e caso oblíquo. Opa. Você já sabe que caso reto são aqueles pronomes que são sujeitos, que realizam a função eu, tu, ele, nós, vós, eles. Caso reto são aqueles pronomes que eu uso para conjugar verbos. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Caso oblíquo são aqueles átonos, tá? Que não tem acento. E me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o, a, nos, conosco, vos, convosco, se, si, lhes, os, as. São esses caso oblíquo. São esses que nós estamos aprendendo como usá-los bem. Antes do verbo, ou no meio do verbo, ou depois do verbo. Então, antes do verbo, você já sabe que precisa ser palavra negativa, que puxa o pronome para antes do verbo. Advérbio, que puxa o pronome para antes do verbo. E pronome relativo, nós chegamos nesse pronome relativo. Então, eu vou falar para vocês de outros pronomes. Tá? Então, aqui, ó, é um. Pronome do caso reto. Aqui é 2. Pronome possessivo. Ó, a palavra pronome possessivo já significa posse. Então, aqui, ó, a criança, quando é bebê, pequenininho, uma das primeiras coisas que ela aprende é meu, meu, minha, meus, minhas, tá? Primeira pessoa. Segunda, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda do plural, vosso, vossa, etc. Terceira, seus, suas, etc. Então, esses são os pronomes possessivos, aqueles que indicam posse. Então, a minha casa está sendo pintada. Então, minha significa que a casa é minha. O seu caderno está sobre a mesa, significa que é da outra pessoa, que não é meu. Então, esses são os pronomes possessivos. Ok? Até aí, tudo em paz, moçada? Mais um tipo de pronome. 3. Pronomes demonstrativos. Aí, demonstrativo. A palavra já diz que demonstra, tá? Que mostra, que aponta. Então, vamos lá. Isso, aquilo, aquele. Mais. Isso, isto, aquilo, aquele, aquela, aquelas, plural, tal. Então, o pronome demonstrativo é aquele que demonstra. Isto me incomoda. Geralmente, olha, lembrando outra vez que pronome é a palavra que está no lugar do nome. Então, por exemplo, eu falo assim, a criança brigou com seu coleguinha, vírgula. Isso é muito feio. Para não repetir, a briga com o coleguinha é muito feio, eu coloco esse pronome no lugar daquela situação. Tá? Professora Marta, Oi. eu vou falar que talvez até bobeira, sabe? Me perdoe. Por exemplo, se eu falasse assim, lá na serra, a palavra lá existe para me indicar? Existe, eu posso mas usar? Não é pronome demonstrativo. Lá na não, serra é advérbio de lugar. Ah. Aqui não indica lugar, indica elemento, certo? Isso, aquilo, aquele homem, aquele lugar, aquela casa. Agora, lá na serra, aí você vai olhar para o verbo que vai falar que o verbo está realizando alguma coisa lá na serra. Então, por exemplo, o homem esteve lá na serra. A chuva caiu, começou lá na serra. Então, tem que ter o verbo, porque o lá é advérbio de lugar. Então, no caso, ali também seria. Ali. Seria ali, lá, aqui, certo? Em cima, embaixo,
Professor, mas, por exemplo, se na frase não tiver só que nem o Fábio falou, lá na serra, só isso. Você tá supondo um verbo, no caso, né? Você tá, tipo, dando... Se o Fábio escrever lá na serra, isso não é frase. Ah, sim, não é. Tá. Certo? Por quê? Porque não tem verbo. Entendeu? Então, assim, se o Fábio chegar para mim ou para qualquer pessoa e dizer assim, olha, fala assim, lá na serra, você fala lá na serra o quê? Você vai perguntar, porque não tem sentido. Não é uma frase. Tá? Agora, gente, para ser frase, precisa ter verbo. Mas Aí eu poderia falar assim, lá na serra onde eu morava. Aí seria, então, né? Você vai falar assim para mim, lá na serra onde eu morava, certo? Então, você morava onde? Na serra. Aí tá, porque o verbo morar está indicando o lugar onde você morava. Seria onde verbo de lugar. Certo? Que criou a ideia do verbo morar. E também virou uma frase por causa do verbo. Exatamente, Mário, Sim. exatamente. Então, assim, não existe frase sem verbo. Pode existir uma frase com uma palavra só, que seria o verbo. Por exemplo, eu falo para vocês assim, chove. Vocês estão entendendo o que está acontecendo. Está chovendo. É um verbo, é uma única palavra que é uma frase, porque dá um entendimento. Então, frase é a menor unidade que dá sentido. Pode ser uma palavra, 2, 10, mas a frase precisa ter verbo para poder dar sentido. Só palavra chove, então, é considerado como uma frase. É uma frase. Agora, gente, qual é a diferença entre frase e oração? A frase pode ter uma oração, 2, 3, depende do número de verbos. Então, quando eu falo chove, é uma frase, tem um verbo só. Aí eu falo, a menina saiu quando a mãe viajou. Quem saiu, viajou. É uma frase com duas orações. Então, uma frase, ela começa e acaba num ponto final. Tá? A oração, não, ela pode terminar numa vírgula, por exemplo, e continuar o mesmo sentido. Então, como eu falei agora, a menina saiu quando a mãe viajou. Tá? Então, tem só uma vírgula aí, tem o quando que está separando as duas orações. De boa, moçada? Magda. Oi. Dentro de um contexto de uma conversa, pelo menos na língua falada, né? Sim. Frases como essa que o Fábio citou lá na Serra, elas passam a ter sentido no contexto. Onde você estava? Estava lá na Serra. Sim, É claro que para nós, o Serra a gente substitui por bar, né? Você estava onde? No bar. No boteco, né? Dentro do contexto, embora a gente fale só isso, ela tem sentido. E não tem a questão dos verbos, né? Mas como que a gente classifica... onde você estava? Nossa. Isso. Aí a frase, mas assim, são duas pessoas diferentes falando. Seria pergunta e resposta. Sim. Né? Pode falar. Não, aí como seria classificado? Porque assim, na resposta, quando a pessoa diz, né? E até se a gente fosse descrever isso aí, seria assim, travessão, a primeira frase, você estava onde? E uma outra travessão, ou outra pessoa respondendo, lá na Serra. Sim. Né? Sim. Como que fica na classificação isso para a língua, né? Sim, vou te mostrar já. Aí. Então, alguém te perguntou, vamos imaginar que você perguntou para o Fábio. Fábio, você estava onde? E o Fábio respondeu, lá na Serra. Tá? São duas frases. Por que duas frases? Porque aqui está oculta. Oculto isso aqui, ó. Por que está oculto? Aí entra a eufonia da frase. Porque ele poderia dizer, eu estava lá na Serra. Mas como você falou, questão do contexto, como ele falou lá na Serra, ficou subentendido que era ele que estava respondendo. Tá? Então, isso aqui chama oração sintética, oração com verbo oculto. Nesse caso, está com o verbo e o sujeito oculto. No caso, essa frase aí, isso aí seria duas orações, então? Duas orações.
Porque esse verbo estar aqui, ó, eu estou repetindo esse, ó. Mesmo tendo dois autores falando, no caso. Sim, Um fala... sim. Duas orações, tá? Então, por exemplo, Agora, se cai num concurso lá, por exemplo, perguntando sobre isso, e cair pergunta e resposta lá, perguntando, pode considerar que é duas orações, então. sim, é importante explicar que o verbo está oculto. Gente, esse lance do oculto, não só no verbo, por exemplo, trouxemos a mala. Ponto. Quem trouxemos? O que vocês acham? Nós. Sujeito oculto. Tá? Então, tem verbo oculto, tem sujeito oculto. Oi. Não, só pensando aqui, se estivesse no concurso, se fizesse essa frase que o Eliseu falou, e perguntando para identificar o sujeito e o verbo na segunda frase, eu já levava 0. Gente, precisa muito entender o contexto. Acho que você falou da questão de contexto, entender muito, né? Então, assim, estava onde? Lá na Serra. Mas quem estava na Serra? Não era quem está perguntando, era outro. Muita gente erra, Alessandro, professora, por conta que o sujeito é oculto. Sim, né? Sim, com certeza. Que às vezes não sabe que tem um sujeito ali, mas aí ele está oculto, ele não está aparecendo, né? Não, a Magda explicando agora ficou assim, fácil demais, né? Mas se apresentasse para mim assim, eu ficaria perdido. Gente, português tem raciocínio também, precisa raciocinar, né? A gente pensa que raciocínio é só matemática, mas não é, não. A gramática do português precisa de raciocinar, de compreender. Daí a importância de aprender a interpretar o texto, tá? Quando você interpreta, você descobre os meandros, né? E as pessoas que fazem questões de concurso adoram colocar essas pegadinhas, né? Tá? Muito bem. Eu citei o lá aí, Magda, porque ele também indica, só que ele indica lugar, né? Sim, exatamente. É por isso que eu citei o lá, tipo assim, só para tirar a dúvida também. Mas, gente, olha, eu fico muito feliz que vocês perguntam. Ô, Mário, a gente aprende. Oi, Mário. Você vai falar da palavra aí para nós? Fale, amigo, qual a palavra? Vou pôr ela aqui no chat, aí você tenta... Ó, Mário, só vale se você falar ela. Isso. Concordo. Vou falar. Pneuma ultramicroscópico silício vulcânico niótico. Caramba! Aí ela aí, ó. Tá no chat. Tô vendo. Resumindo, falta de ar. Não, é porque essa palavra aí, Fábio, ela é a maior palavra da língua portuguesa. Acho que ela tem, se não me engano, não contei, mas se não me engano, ela tem 46 letras, essa palavra. Se eu contar aí, eu não sei se tem 46 mesmo. Esses cientistas aí, eles gostam de fazer essas situações aí mesmo. Olha, essa palavra ela é formada por várias outras palavras, né? Então, pneumo está relacionado a pulmão, né? Ultra demais, muito. Microscópico está ligado ao microscópio. O silico vulcano deve ser um tipo de silício que vem das lavas vulcânicas que transformam isso em medicação. Como é que eu posso falar assim? O cara respirou o negócio do pulmão lá, ficou doente. E o coniótico, eu não conheço, não sei o que é. É uma infecção que gerou. Possivelmente, né? Ô, Mário, já que você encontrou a palavra, põe assim no Google. O que significa essa palavra? Tá. Tô aqui com ela. A maior palavra do nosso dicionário é essa palavra aí, né? Pneuma ultramicroscópico cilíndrico vulcânico niótico. Trata-se de uma doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Ah, tá. Pela morfologia da palavra que eu fui matando. Eu não conhecia essa palavra, não. Só que eu acho que ela não tem... Eu falei, eu exagerei. Ela não tem 46 letras, essa palavra. Deve ter menos. Não, é 46 letras. 46 letras. 46.
46 letras ela tem. E aí o Fábio também matou a charada, que é uma infecção, né? Bacana, muito bem. Uma complicação infecciosa gerada pelas cilícias dos vulcões. Bacana, muito bem. Vamos lá nos pronomes. Vamos voltar aqui nos pronomes. Olha aqui, gente, ó, a palavra onde, nesse caso, você estava onde? Onde aqui é lugar também, advérbio de lugar, tá? Então, pronomes demonstrativos nós aprendemos. Vamos para o 4. Pronomes interrogativos. Esses também são simples, né? Quem, quando, por quê, que mais? Qual? Tá? Então, tudo que começa uma frase interrogativa. Quem chegou? Quando você vai à missa? Por que ele faltou à aula? Qual a sua idade? Tá? O que você quer? Isso, o que você quer? E assim por diante. Onde você vai? Tá? Como e quanto também? Também. Como se chama aquele homem? Quanto custa o feijão? Então, não vamos falar do gás nem da energia, não, senão a gente entra em pânico. Legal. Pronomes interrogativos. Pronomes de tratamento. Aqui já seria simples. Pronome de tratamento. Você, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, Meritíssimo. vossa santidade, isso, meritíssimo. Tá? Então, são os pronomes utilizados para eu tratar com outra pessoa, né? Senhor, senhora, e assim por diante, tá? Então, esses são os pronomes de tratamento. 6. Pronomes possessivos, demonstrativos. Deixa eu ver se falta algum. Tem pronomes indefinidos. Quais são esses pronomes? Nenhum, algum, ninguém, nenhum, algum, alguma, né? Nenhuma, ninguém. Não lembrando mais, não. Mário, pesquisa aí. Quais são os pronomes? Nome dos pronomes. Eu encontrei 6 até agora, mas deve ter mais algum. Pessoais. Vou pesquisar aqui, peraí. Tá, pronomes demonstrativos, interrogativos. Mas qual pronome que é? É pronomes de tratamento? Não, põe assim, nomes dos pronomes, ou quais pronomes existem, alguma coisa assim. Eu já achei 6, eu não estou lembrando mais se tem mais outros, só para eu recordar. Nomes dos pronomes. Aí apareceu que pronome possessivo, demonstrativo. Peraí, deixa eu ver. Certo. Quando você colocou nós, não, quem, quando, por quê, qual, né? Não, só me fala os nomes. Pessoal, no caso rep oblíquo, possessivo, demonstrativo, interrogativo, tratamento. Pronome possessivo, demonstrativo, certo. De tratamento, certo. Indefinido, relativo e interrogativo. Faltou relativo. Interrogativo também já coloquei. 7, então. 7. Pronomes relativos. Que eu já tinha explicado para vocês. O pronome relativo é quando você pode trocar por o qual, ou a qual, tá? Então, é qual, o qual. Tem alguém que me chamou? Tem um barulhinho aí. Não, né? Não. Já sei, é o WhatsApp. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Aí. Vamos lá, então. O qual, quanto,
Quanto também pode ser de tempo, de quantidade, mas aqui aqui é pronome relativo. Que, cujo, tá? Como eu falei para vocês, o que tem um tanto de função na língua portuguesa, mas ele só é pronome relativo quando pode ser trocado por o qual, tá? Então, por exemplo, a menina que eu vi chama-se Mariana. Então, a menina a qual eu vi, tá? A casa a qual comprei é grande. Então, aqui tá fácil, a qual. Agora, aqui, ó, a escola cujos professores são mestres. Fechou. Bom, então, aqui, ó, cujos professores, quer dizer, os professores da escola, tá? É pronome relativo também, tá? Então, esses são os pronomes. Ô, Marta. Oi. Aqui está falando que também tem um pronome adjetivo. Ah, bom, qualquer pronome desse pode ser adjetivo ou pronome substantivo, tá? Então, adjetivo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu achar um exemplo aqui. É quando o pronome tem a função de adjetivo, tá? Então, ou quando tem a função de substantivo. Então, por exemplo, pronome, vamos pensar no pronome substantivo, como você já falou, Mário, de substantivar a palavra, né? Então, eu escrevo aqui, ó. O que é um pronome relativo. Então, esse que aqui é um substantivo, tá? Ele é pronome, mas ele é um substantivo aqui. Você está acompanhado de um artigo. Magda, por exemplo, essa frase que você usou, o cujo aí, essa frase aí, ela entra nos casos especiais, né? De uso e não uso dos artigos, né? Como assim, Mário? Porque eu tenho anotado isso aqui no meu caderno. Após o cujos e cujas, exemplo, o aluno cujo foco é passar na prova, certo, será recompensado se estudar bastante. Uhum. Ela não existe artigo nas palavras cuja e cujas, né? Não pode usar. Não, ele não pode ser substantivado. Eu não posso falar assim, os cujos, né? Eu só posso falar assim, ó, a palavra cujo, mas aí já está tudo natural, normal, certo? Por quê? Porque eu tenho um substantivo, palavra, e tenho o artigo, tá? Então, a palavra cujo, eu estou já aqui classificando como pronome. Tá? Então, no caso ali, a frase que você colocou, ela está certa porque não tem um artigo. Exatamente. Né? Exatamente. Se tivesse um artigo, estava errado. Estaria errado. É a única palavra que não pode ser substantivada, uma das únicas palavras. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Então, gente, para que eu expliquei tudo isso para vocês? Que horas são? Tem mais uns minutinhos. Expliquei para mostrar para vocês o seguinte, ó. Quais são os pronomes que atraem? Na verdade, quase todos os pronomes atraem o pronome para antes, pronome oblíquo, para antes do verbo, né? Aqui, relativos, ó. Ficamos em uma bancada de onde se avistava o juiz. Onde aqui, nesse lugar aqui, ele é um pronome relativo, né? Então, na bancada na qual se avistava o juiz. Indefinidos, pronomes indefinidos. Olha, alguém, ninguém. Então, traz também o pronome para antes do verbo, tá? Alguém. Demonstrativo, aquele que aponta, que demonstra. Aquilo lhe fez muito bem. Fez bem a você. Isto me pertence. Então, a próclise, o que é próclise? É quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. É também usada em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Então, frases optativas são aquelas que exprimem desejo, assim, que Deus te abençoe, tá? Então, aqui. Quem me entregou a carta? Então, o quem aí é um pronome interrogativo, tá?
Olha a exclamativa. Quanta mentira se disse a respeito dela. Então, o pronome, que está em vermelho, vocês estão vendo, veio para antes do verbo dizer. Deus nos proteja daquele maluco. Frase optativa, que é a frase que exprime desejo. O nos está aqui, né? Também usa prox em frases com preposição em, mais gerúndio. Lá vamos nós explicar para vocês o que é gerúndio. Quem sabe o que é gerúndio? É quando o verbo está terminado em NDO. Ó, em se tratando, comendo, dormindo, andando. Quando tem ND, é gerúndio, tá? Então, quando tem a preposição em e depois o pronome, então esse pronome vem para antes do verbo. Por quê? Porque o verbo está no gerúndio, tá? Essa palavra gerúndio significa alguma coisa? Significa. Eu vou parar por aqui, que depois a gente vai entrar na ênclise, para não... Significa assim, eu vou explicar para vocês. Deixa eu achar assim. Nós temos os verbos, praticamente todos, tem algumas exceções, mas, em geral, o verbo é conjugado. Então, por exemplo, o verbo andar, eu ando, tu andas. Então, os verbos, vocês sabem, tem presente do indicativo, tem futuro, tem passado, etc. Tem as formas chamadas formas nominais do verbo. O que são formas nominais? São formas que são nomes, não tem conjugação. Então, por exemplo, vamos pensar no verbo andar. Andar. Esse verbo é o nome do verbo. Então, ele chama infinitivo. Impessoal. Por que impessoal? Porque ele não é conjugado. Não é eu andar, tu andar. Tá? Então, quando está o nome do verbo, ele está no infinitivo impessoal. Depois tem o gerúndio. Só lembrar que gerúndio tem ND aqui, ó. ND. Então, todos os verbos que têm ND estão no gerúndio. Ó, andando. Olha o ND aqui, ó. Tá? É um tempo... É um verbo num estado de ação enquanto está acontecendo. Não tem assim, eu andando, tu andandas, não tem conjugação, só tem isso aí, chamado gerúndio. E tem outra forma nominal, que é particípio, que é a ação já realizada. Então, andado. Quando é que a gente usa aqui? Eu tenho andado, tão só, eu tenho andado, tão feliz. Então, é aqui, tá? Que é no particípio. Quer dizer, é uma ação que está fechada. Aqui é enquanto está acontecendo. Eu estou andando de bicicleta todas as manhãs, por exemplo. E aqui é o nome do verbo. Então, são 3 formas nominais do verbo. É por isso que fala, não sei se eu acho que eu já ouvi falar, por exemplo, do gerúndio, é por causa disso. Gerúndio não tem nada a ver. O gerúndio é o quê? É um presente, um presente. É. E assim, geralmente o gerúndio, ele é usado com um auxiliar. Eu estou andando, eu estou comendo. Tem o verbo estar aí, que é verbo auxiliar. E o verbo principal é o verbo andar, que está no gerúndio. Então, são as formas nominais do verbo. Então, por exemplo, eu tenho andado. Eu tenho o verbo auxiliar ter aí, eu tenho andado. Tá? Assim, a gente até critica, assim, às vezes, né, já ouvimos críticas das pessoas que estão no telemarketing e falam assim, eu vou estar mandando. Isso não existe em português, 3 verbos juntos. Vou estar mandando, tá? Mas eu posso dizer, eu vou mandar, eu estou mandando, posso falar, tá? 2 verbos juntos, pode. Isso chama locução verbal, onde tem um verbo auxiliar e um verbo no gerúndio. Correto? Fiquem tranquilos, semana que vem nós continuamos nesse trabalho aí, tá bom? De provas. Oi, minha nota da prova não foi lançada no portal Factus. Wellington?
Não foi? Qual é o curso de vocês? Qual é o curso? É engenharia? Você tem pessoas, sistema de informação. Eu vou rever, porque... Vou rever, não sei. É Douglas e Wellington. E Douglas. Eu vou olhar, tá bom? Gente, abraço para vocês, bom descanso. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Boa noite a todos. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Obrigada. Um abraço. Obrigada.